Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar a mesa, a pessoa do Vossa Excelência Presidente, a vereadora Elzinha, a nossa querida Lene Petecão, os meus amigos que estão ali na galeria, o presidente da CAPEDAC, o Emilson Silva de Farias, mais conhecido como Mimi. Eu já fui presidente da associação, agora quem é o coordenador geral é o nosso amigo Célio Roberto Alves de França. Quero agradecer todos os associados que estão ali na galeria e também ao Elson do Morran. Prezados vereadores, presidente, prezada vereadora Lene Petecão. Esse é um dia muito especial para nós, segmento de pessoas com deficiência, aqui no estado do Acre, mais especificamente no município de Rio Branco. Porque essa casa, ela acaba de receber e acolher um pedido que é um anseio, e tem sido um anseio há vários anos, do movimento de luta das pessoas com deficiência. Tenho lutado já há mais de 10 anos nesse movimento, a partir do momento em que eu perdi a visão. E que também adquiriu uma doença degenerativa dos neurônios motores, a esclerose lateral amiotrófica. Eu era servidor da Secretaria Municipal de Saúde quando isso me ocorreu e eu passei por uma reabilitação lá no Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente Visual, hoje CAPDV, o Centro de Apoio Pedagógico a essas pessoas. Esse momento é importante porque nós estamos aqui vivenciando a instituição de um marco regulatório, de um marco legal, onde nós teremos a oportunidade de sermos respeitados pelo poder público e, por conseguinte, pela sociedade. É um pedido que nós fazemos a essa casa, ao Executivo Municipal e ao Legislativo também. Que pedido é esse, vereadora Lene Petecão? A senhora sabe muito bem, mais do que a grande maioria aqui, que esse projeto trata-se de normatizar a terminologia pessoa com deficiência no município de Rio Branco. E para muitos, isso é algo sem necessidade. É algo que não tinha necessidade de apresentar, porque as pessoas já são respeitadas. Mas eu queria aqui fazer um questionamento: como essas pessoas são respeitadas na sociedade se elas não têm seus direitos garantidos na sua vida diária, no cotidiano? E aqui eu vou citar vários exemplos. Por exemplo, ontem eu estava ali nas proximidades do João Eduardo e um conhecido da minha esposa, eu estava saindo da oficina mecânica, porque o nosso carro está com o feixe de molas quebrado, a suspensão quebrada devido a um trabalho mal feito nas ruas de Rio Branco, que já vem de longos anos. Essa pessoa me abordou quando eu saí da oficina, conheci da minha esposa, e teve aquela ação de espanto. Eu estava na cadeira de rodas motorizada e queria subir numa calçada. Aí ele olhou para mim: nossa, o que foi que aconteceu com ele? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma reflexão. Por que o espanto quando nós vemos uma pessoa usando uma cadeira de rodas? Por que o espanto quando nós vemos uma pessoa segurando uma bengala ou falando, se comunicando através da língua brasileira de sinais? Muita gente chega para mim e diz: olha, você é um exemplo de superação. Será que eu sou um exemplo de superação? Será que eu não faço simplesmente as coisas que as pessoas sem deficiência na sociedade fazem normalmente? O espanto dele, gente, é porque implicitamente, por padrão, as pessoas têm que ser normais, entre aspas. Tem que ser normais. Elas não podem apresentar nenhuma deficiência, não podem ter dificuldade na comunicação, elas não podem usar uma bengala porque a sociedade impõe um padrão de normalidade. Mas eu gostaria de perguntar para vocês: que normalidade é essa que muitas pessoas, inclusive os senhores e as senhoras aqui, apresentam dificuldades? Uns em relação à nutrição, têm alguma intolerância alimentar, outros não podem tomar um cafezinho porque tem uma reação diferente, outros não podem comer doce
porque tem uma reação adversa. Ninguém nessa sociedade é normal. O padrão de normalidade estabelecido pela mesma sociedade deveria ser que podemos ter algum tipo de deficiência, podemos sim ter uma intolerância alimentar. Isso é um padrão, isso é o normal para uma sociedade. E não sei se os senhores sabem que no Brasil nós temos 1/4 da população com algum tipo de deficiência. Veja só, 1/4. O censo de 2010 apresentou aproximadamente 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. O mesmo IBGE, na época, computou aqui no Acre uma população estimada em 20% da população, senhor presidente. 20% da população. Aí eu pergunto, essas pessoas que reconhecidamente existem, dadas como existentes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, será que elas não têm o direito de serem reconhecidas como cidadãos, de participar, de contribuir com o desenvolvimento desse país? Ou sempre a gente vai ter que ser percebido com um olhar de espanto quando a gente está andando tranquilamente na rua, está exercendo uma função de professor, está exercendo uma função de advogado, está exercendo uma função até mesmo de gari, de técnico? Por que as pessoas têm que se espantar ainda com a participação social dessas pessoas? Não pode. E esse projeto, ele vem exatamente reconhecer, atender um pedido, e aí eu quero parabenizar toda a casa, a Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou esse projeto por unanimidade, onde a gente não quer ser mais tido como ceguinhos, aleijados, mudinhos, leprosos ou rancenianos. A gente quer ser respeitado na nossa dignidade, como pessoas dignas de ocupar um cargo no serviço público, de trabalhar, de sustentar a família, de dar ordens em casa. E eu estou falando essa última parte, de dar ordem em casa, porque muitos familiares de pessoas com deficiência têm essas pessoas como sendo pessoas incapazes, de não poderem, senhores, homens, idosos que não podem mais dar ordens na sua casa porque adquiriram uma deficiência ou estão numa cadeira de rodas. Mas qual é a diferença entre uma pessoa que tem sanidade, que tem toda a sua plenitude física, para uma pessoa que está na cadeira de rodas ou é cego? É uma condição que não define a personalidade. E é por isso que esse projeto, ele apresenta essa terminologia, para que o poder público municipal venha reconhecer as pessoas com deficiência como sendo cidadãos e atribuir responsabilidade a gestão municipal, ao executivo e o legislativo, o judiciário, para que tenham cuidado quando se referirem a essas pessoas como sendo pessoas, cidadãos, sujeitos de direitos. Vocês sabiam que esse projeto, ele nasceu dentro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência? E em função de nós termos aqui, felizmente ou infelizmente, um projeto saindo aqui da Câmara Municipal, onde nós vimos lá, percebemos portadores de deficiência. Portadores de deficiência. Um projeto que saiu aqui. Eu não quero falar o autor porque não vem ao caso. Mas que saiu ano passado como sendo portadores de deficiência. E eu falei com os meus pares dentro do conselho, com os conselheiros, de que aquilo ali era inadmissível. A gente ainda ser desrespeitado na nossa dignidade. E aí muitos podem perguntar, mas o que tem a ver ser portador ou pessoa com deficiência? Qual é a diferença? A diferença é que a gente não porta nada, a deficiência está na gente. A gente tem uma condição que não nos define, que não nos limita. Quem limita é a sociedade. A sociedade que limita a nossa participação. Vocês estão entendendo? Então, eu gostaria muito de dizer que, a partir de agora, é o primeiro passo para a implementação de outras políticas públicas, na medida em que nós somos reconhecidos como sendo verdadeiros sujeitos de direitos, não mais portadores, não mais deficientes, não mais especiais, como eu tenho, infelizmente, ouvido de muitos. De onde foi que nós tiramos isso, senhoras e senhores, Vossa Excelência, senhor presidente? Exatamente da Constituição Federal,
Porque em 2008, o Congresso Nacional aprovou um decreto legislativo de número 186, onde reconheceu a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil. Essa convenção aconteceu em 2006, em Nova York, quando nós tivemos um papel de liderança no Brasil, pelo Brasil, nesse processo. Eu tenho quantos minutos? Esse decreto legislativo, ele trouxe para o Brasil, pela primeira vez, a ocorrência desse termo. Mas o Brasil esteve lá assiduamente, militantemente, trabalhando na construção dessa Carta Internacional. E em 2009, foi reconhecido com o decreto 6949 de 2009, com status de emenda constitucional. E é por isso que eu digo que está na Constituição. Porque, de acordo com a Constituição, quando um tratado internacional é aprovado por mais de 3/5 do Congresso, é tido como emenda constitucional. Tem status de emenda constitucional. Mas como se não bastasse, foi apresentado agora, recentemente, no Congresso Federal, um projeto de lei que normatiza, que fixa na Constituição o termo pessoa com deficiência ao invés de pessoa portadora de deficiência. Mais recentemente, em 2015, em 6 de julho, nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão para decretar de uma vez por todas que não aceitaríamos mais termos pejorativos. E está lá, no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, que em interação com as barreiras impostas pela sociedade, podem ou não impedir sua plena participação em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso é o que está lá no artigo da Lei Brasileira de Inclusão. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Lênin Petecão. Em discussão? Discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Artemio Costa. Só fazer uma observação, agradecer o esclarecimento do Wellington, né, que se dispôs a vir aqui a essa casa e dar uma aula para a gente, né, e pedir perdão mesmo para ele, para todo mundo os grupos que ele lidera, né, porque realmente a gente usou esse termo durante muito tempo e virou tipo um costume, né, um hábito. E você, quando chegava até próximo de advogados, de pessoas, eles usavam o mesmo termos. E o senhor sabe que um projeto de lei, quando tramita nessa casa, ele vai para as comissões, ele passa em todos os cantos e ele andava dessa forma, dentro da casa, ainda ia para o executivo, era sancionado dessa forma. Então é pedir perdão, né, porque durante muito tempo usamos esse termo, essa palavra da forma errada, e com certeza daqui para frente, após esse projeto aí, que vai trazer mais uma atenção para a gente, porque eu acredito até que essa casa, nas últimas leis, já estavam colocando a palavra correta, né, que já estava sendo corrigido, inclusive, pela Procuradoria dessa casa e do município, mas é importante que tenha também uma lei que realmente regulamente isso, e essa lei está vindo em boa hora, e parabéns para todas as pessoas que ele representa. E parabéns, vereador Lênin Petecão, também pelo projeto que apresentou. Em discussão, vereador Eduardo Farias. Não foi Eduardo. O Rodrigo pediu, eu também quero falar, mas... Pode falar. Posso? Os mais velhos. Primeiro os mais velhos. Tá. Eu vou ficar por último. Ainda bem que o Andy Lima não se inscreveu, senão tá... Senhor presidente, o Wellington e os demais colegas que estão aí acompanhando esse projeto, eu queria apenas fazer uma reflexão sobre isso. O Wellington colocou ali o sentimento dele, da vivência dele, com o contato diário com os vários segmentos da sociedade e as dificuldades que ele encontra, desde barreiras físicas a barreiras de compreensão das pessoas. Nesse sentido, vereadora Lene, esse projeto é fundamental para dar, como ele disse, o arcabouço legal e ter uma sustentação para qualquer pessoa que se sinta ofendida com algum termo pejorativo em relação à sua deficiência. Isso é muito importante. Agora, é muito importante também compreender que isso é um degrau muito inicial de uma luta maior em que vocês não estão sozinhos. Essa luta maior envolve negros, LGBTs, religiosos,
pobres, comunistas, uma série de segmentos da sociedade que sentem no dia a dia esse tipo de discriminação da sociedade. Porque a humanidade, e eu digo isso lamentando, a humanidade está caminhando para uma coisa muito perigosa, que é a intolerância. Cada dia mais intolerância, a falta de inclusão, a falta de respeito com o outro, a falta de você não conviver com alguém que por uma deficiência, por uma cor de pele, por um pensamento ideológico diferenciado, por uma opção sexual diferente, uma opção religiosa, passa a ser seu inimigo. Então essa luta, Wellington, e os companheiros todos, é muito maior. E ela conta com muito mais gente. O que precisa é, com a amplitude que você veio aqui fazer a defesa do projeto, a gente compreender isso e juntar mais gente, porque o que você sofre, e não é pouca coisa, porque eu chego a imaginar o que é isso, vários outros segmentos sofrem. É a mãe de santo, que não é respeitada, como eu disse, é o negro, é o pobre, e a gente precisa, portanto, juntar todos, para que esteja em construção uma sociedade que seja mais justa, mais inclusiva e que seja mais respeitosa com a pessoa humana, seja ela, tenha ela a cor, ou a opinião, ou qualquer deficiência que possa ter. É isso, senhor presidente. Eu quero dizer que eu vou votar favorável a esse projeto, com certeza. Discussão, vereador Rodrigo Fornec, líder da prefeita. Obrigado, presidente. Eu decidi falar daqui para não falar de costa, falar olhando para as pessoas que estão na galeria, que têm total interesse nesse projeto. Dizer que, primeiro, Lene, parabenizar, porque eu costumo dizer lá fora, Wellington, que cada um de nós usa o mandato do jeito que quer. Depois que ganha, tem vereador que vira costa, tem político, parlamentar, federal, estadual, mas tem aqueles que mantêm relação com as pessoas, que acabam servindo de trampolim, de porta-voz, de megafone para algum movimento social. E a Lene representou isso para vocês nesse projeto. Então, parabéns a Lene por manter essa conexão. E dizer que, um pouco do que o Eduardo Farias colocou, que o campo dos direitos humanos, ele está permanentemente em evolução. Nenhum direito assegurado no campo dos direitos humanos, está aqui o Jarude, que é advogado, sabe disso, ele nasce num galho de árvore. Ele é fruto da luta, ele é fruto da resistência, ele é fruto da militância. E hoje, a gente não chama mais portador de deficiência ou de necessidade, e eu fico muito feliz com o depoimento do Artemio, porque exatamente a gente responde a uma evolução desse debate, certo, Wellington? É uma evolução que hoje a gente trata com muito mais respeito e dignidade, chamando de pessoa com deficiência e não portador. Então isso é fruto realmente dessa evolução, da militância de vocês. Se vocês não estivessem nessa militância, nós não tínhamos essa agenda pautada no âmbito nacional e chegando aqui hoje, através de um mandato que vocês tiveram acesso. Então, parabéns. Parabéns a Lene, parabéns aos 17 que votarão, tenho certeza que vai ser unânime. E parabéns também a vocês do movimento social. Direitos humanos, sem aqueles rótulos pejorativos, sem aqueles preconceitos que muita gente coloca, os direitos humanos é isso. Ele é o resultado da força dos segmentos que reivindicam melhores condições para sobreviver e viver. Parabéns e pode ter certeza que contarão com o meu voto. Obrigado. Em discussão? Em discussão, presidente. Discussão, vereador Emerson Jarude. Obrigado, presidente. Vou fazer na tribuna pedido. Obrigado, presidente. Antes de começar a fala, eu quero parabenizar a vereadora Lene Petecão pelo excelente projeto. Quem conhece a Lene sabe que ela é defensora árdua dessas pessoas com deficiência. Inclusive não é uma luta de agora, mas de bastante tempo. E dizer, Elton, que eu admiro muito você, principalmente pela sua capacidade intelectual. Fez a defesa aqui de forma brilhante, de forma técnica, com uma clareza ímpar.
E eu admiro muito por conta disso. É professor no IFAC, o Wellington também. Então é um ser humano admirável mesmo. E fico mais feliz ainda, Lene, quando vejo ele vindo aqui e não politizando o assunto. Ele abordou de forma clara, né? E infelizmente algumas pessoas ainda trazem outros temas que não tem nada a ver com o dele, para poder fazer disso uma bandeira política. Então, Wellington, parabéns pelo seu posicionamento mais uma vez, a forma como você defende as pessoas com deficiência é exemplar, que a gente possa sempre estar ajudando, né, Lene, no que for preciso. Inclusive também aqui tem um outro projeto que também a vereadora Lene Petecão já se comprometeu a ajudar, a ex-vereadora Sandra Suri também, que é aquele que disponibiliza as contas municipais em braille. Você lembra muito bem desse projeto também, participou ativamente, e é um projeto que infelizmente foi negado na sessão anterior, mas que nós apresentamos novamente, viu, Wellington? Nós não desistimos, nós apresentamos novamente e pedimos mais uma vez a compreensão dos vereadores, principalmente daqueles que votaram contra inicialmente, que agora votem a favor, para que a gente possa dar mais esse direito, que não é nada de demais, não é um custo excessivo à administração pública, mas é algo que vai ajudar e muito as pessoas com deficiência. Então, quero destacar mais uma vez os parabéns à vereadora Lene Petecão e também o Wellington pela defesa brilhante que sempre faz nesta casa. Muito obrigado. Em discussão? Em votação, os vereadores que concordam permanecer como estão, que discordam se manifestam. O projeto está aprovado por unanimidade.